Indy Fan que acompanha o canal Blog da Indy, neste domingo nós tivemos a estreia da Fórmula 1 na tela da Band. Muitos elogios, era tudo o que nós fãs da Indy gostaríamos de uma transmissão dessa. Desde já eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de nossos vídeos e vamos falar então dessa transmissão histórica da Band na Fórmula 1. Uma pena que nunca fez isso na Indy. Antes de mais nada, Indy Fan, já adianto que não tivemos nenhuma notícia, não tivemos nenhuma novidade com relação à transmissão da Fórmula Indy no Brasil. Com certeza as partes, a empresa do Carlo Gancia e do Willi Hermann estão negociando com as TVs, pode ser alguma TV fechada e até mesmo a TV Cultura. A gente sabe que essas questões de direitos de eventos esportivos tem muitas coisas, muitos detalhes que tem que ser decididos, Será que vai poder passar na internet? Será que não vai? Será que tem alguma cláusula obrigando a TV a passar alguma coisa em uma determinada rede social, uma determinada quantidade de horas? Então deve estar guardada as 7 chaves, mas fato é que faltam 21 dias para a estreia do campeonato da Fórmula Indy, o dia da corrida em si do GP do Alabama. Se a gente for ver, desde o final de semana do Alabama, faltam praticamente aí 18, 19 dias. Vamos ver se essa semana pinta alguma novidade e com certeza a gente já coloca aqui no blog da Indy. Vamos então falar de fato como foi a transmissão da Fórmula 1. Já peço a vocês que deixem seus comentários aqui embaixo. Escreva aí se você gostou, se gostou bastante, se não gostou, se achou mais do mesmo que acontecia lá no Sport TV Grupo Globo. Então já deixa o seu comentário e a gente vai pontuar como foi essa transmissão, como que foi em si a Fórmula 1 lá na Band. Galerinha que acompanha o blog da Indy, então primeiramente vocês viram hoje, quem acompanhou desde cedinho como eu, desde as 9 horas a Band já estava com a programação totalmente voltada, um show do esporte especial, Nem todas as TVs locais, as afiliadas passaram desde as 9 da manhã, ao que a gente sabe, a rede se uniu por volta das 10h30 da manhã. Então, de fato, nós tivemos aí praticamente 6 horas de transmissão. Há quase um mês a Band já havia falado essa relação que deveria ter 6 horas de transmissões. No entanto, tem 2 fatores aí, galera. Um é que hoje nós teríamos Stock Car. E por conta de como está a pandemia no Brasil, a Stock Car foi adiada. Então houve um buraco ali na programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação, fazendo também com que ajudasse, nesse caso, termos 6 horas de transmissão ininterruptas com relação à Fórmula 1. Outro ponto, é claro, é a novidade, é a estreia, é algo novo. Então foi a primeira transmissão, foi a novidade. Então por isso também que nós tivemos essas 6 horas. Eu acredito que nós não teremos mais essa quantidade de horas que a Band ficará com a Fórmula 1 nas próximas corridas, a não ser o Grande Prêmio do Brasil, caso tenha o Grande Prêmio do Brasil, que se a situação da pandemia no país não melhorar, dificilmente nós vamos ter Fórmula 1 aqui no mês de novembro, no final do ano. Esperamos que até lá nosso país esteja melhor, mais vacinas e a quantidade de mortes aí pela pandemia tenha diminuído drasticamente, porque a gente está com uma média aí de praticamente 2.500 mortes por dia de Covid. Importante lembrar também que o GP do Bahrein tem um horário diferenciado, a corrida começa ao meio-dia, as outras corridas estão mantidas às 10h10 da manhã, então eu acredito que o início da transmissão aí da Fórmula 1 na Band vai ser por volta ali das 9h40, e como as corridas têm 1h50, 1h55 de duração, então as corridas vão mais ou menos ali por volta até meio-dia e meia, mais ou menos, a gente tem aí, vamos ter quase que 2h30 de transmissões. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção hoje foi durante o show do esporte, o Elia Júnior fez uma entrevista com o Emerson Fittipaldi, Claro, não pessoalmente, o Emerson estava lá na Dinamarca, onde o filho dele, o Emo Fittipaldi, de 14 anos, vai competir na Fórmula 4 dinamarquesa este ano de 2021. Então eles fizeram uma entrevista tipo ali por Zoom, por Meeting, falaram das 500 milhas de 89,
passaram a reprise de uma entrevista do Ayrton Senna, do Elia Júnior e do Emerson Fittipaldi. No treino classificatório de ontem, o Felipe Giafone citou o Maurice Nunn, né, que era engenheiro da Chip Ganassi, depois foi quem deu uma oportunidade para o Felipe Giafone competir na Fórmula Indy de 2001 em diante. O Felipe correu pela Monum Racing, aquela mesma equipe que o Tony correu na kart, depois correu também na IRL com o Felipe. O Felipe citou a Indy, citou o Maurice Nunn na maior tranquilidade possível. Depois o Nelson Piquet também foi fazer uma entrevista lá, esse sim em loco. O Elia Júnior mais uma vez falou das 500 milhas de 92, onde o Nelson Piquet bateu, depois falaram das 500 milhas de 93. Então a Band não é uma negacionista com relação à Fórmula Indy, como o Grupo Globo fez durante muito tempo, quando ia se referir à Fórmula Indy. Tanto o Galvão quanto o próprio Reginaldo Leme falavam lá no automobilismo norte-americano. Lá no automobilismo norte-americano uma pinóia, é na Fórmula Indy, é na NASCAR. As categorias têm nome. Outra coisa legal, já que estamos falando em nome, finalmente acabou essa palhaçada de RBR, de STR. Então agora é Red Bull Racing e é AlphaTauri, não tem mais a sopa de letrinhas. Agora as equipes são chamadas realmente pelo nome que elas têm. Outro ponto que eu achei muito legal, o pessoal muito solto, né? O Sérgio Maurício parecia que estava na TV Bandeirantes há mais de uma década. O cara parecia que nunca foi do Sport TV, parecia que sempre trabalhou na Band, estava irradiando felicidade, né? A gente via o cara realmente com um tesão de fazer a transmissão da Fórmula 1, o Felipe Giafone sempre foi daquele jeito, né? A Mariana Becker também bem solta nas reportagens lá no Bahrein, e claro, né, eu acho que até a Mariana se sentiu mais importante na transmissão hoje, por conta que toda vez que ela pedia passagem de bate pronto, o Sérgio Maurício já dava prioridade para ela, e no meu modo de ver, isso tem que ser feito. O repórter é a única pessoa que está lá em loco, vendo, acompanhando de perto, tem a informação em primeira mão. O Felipe Giafone, acredito que hoje é o melhor comentarista de automobilismo do Brasil. Ficou um pouco estranha aquela parte ali, a gente é acostumado há mais de 10 anos ali com o Luciano Burti fazendo as traduções do rádio, né, das equipes e pilotos, e hoje foi o Felipe Giafone quem fez essa função, né? Mas o Felipe tá detonando em todos os comentários técnicos, de estratégia. O cara realmente é uma Barça, né? Ele sabe tudo de automobilismo, não só de Fórmula Indy, como ele já comentou na Band durante 10 temporadas, e aprendeu muito lá no Sport TV, e agora trouxe essa harmonia entre ele e o Sérgio Maurício. Senti falta do Max Wilson, acredito que o Max Wilson poderia agregar e muito na transmissão, e também acho que quem deveria fazer parte ali do show do esporte como um apresentador junto com o Elia Júnior é o Celso Miranda, porque o Celso Miranda é um cara do meio do automobilismo, uma das pessoas também que mais conhece de carro e de categorias. Então acho que o Celso poderia sim estar talvez no lugar da Glenda ali hoje, né, especialmente hoje, por ser a abertura da temporada 2021 da Fórmula 1. E claro, não poderíamos de mencionar a audiência, né? A Band teve ali uma média de 5.1, 5.2, picos de 6.1. Cada ponto no Ibope equivale a 76 mil televisores ligados na Grande São Paulo, algo em torno de 206 mil pessoas, né? A média do Ibope ali é mais ou menos que cada casa tenha 2,8 pessoas. A Globo se manteve com 9, né, no Ibope, ali na média. Importante frisar isso, a mesma média que a Globo tinha com a Fórmula 1, a Globo se manteve com o Esporte Espetacular e com um filme depois, que eu nem sei qual filme que estava passando. SBT estava mais ou menos com 7, 6.8, e a grande adversária da Band, na realidade, foi a Rede Record, né? Ali na terceira colocação. Para vocês terem ideia da audiência, né? No domingo passado nós estávamos tendo a Bundesliga, né? Mais ou menos nessa hora, com o jogo Hertha Berlim e Bayer de Leverkusen, né? A média de audiência foi mais ou menos 1.6, 1.7, né? No campeonato alemão. Então a Band ali quase que praticamente quadriplicou a sua audiência. E é importante lembrar mais uma vez o horário do Grande Prêmio do Bahrein. O Grande Prêmio do Bahrein já é entre meio-dia e 14 horas, quando muitos televisores estão ligados, né? A gente precisa ver realmente a partir da próxima etapa para ver como que a Band vai manter essa audiência. Eu confesso que foi mais ou menos o que eu esperava. Quem já viu minhas lives aqui,
eu sempre falei que se na Globo dava 10 pontos de audiência em média, na Band ia dar entre 5 e 6 e ficou realmente nessa média. Um outro fator ali que a gente tem que levar em consideração são as cotas de patrocínio. Até agora a Band vendeu apenas a da Claro. A Band, o departamento comercial da Band estipulou ali mais ou menos 20 milhões de reais em cada cota. Para vocês terem uma ideia, o Flávio Rico colocou lá em 2010, quando a Band vendeu 4 cotas da Fórmula Indy em 2010, a Band vendeu cada cota por 6 milhões de reais. Para vocês terem ideia, uma cota apenas na Globo era algo em torno de 100 milhões de reais. Ali na Band, então, as cotas estão na casa dos 20 milhões de reais. Eu acredito que vai aparecer uma montadora de carro, acredito que vai aparecer uma distribuidora de combustível, uma empresa de cerveja, também com certeza uma empresa no ramo do varejo e também pode aparecer uma instituição financeira, né? A Claro, empresa de telecomunicações, é a única patrocinadora do evento até este momento. Não podemos esquecer também das redes sociais. A hashtag F1 na Band, isso a Band mostra, estava nos Trend Topics de todo o Twitter, no Instagram, estava bombando em todas as redes sociais. Isso nos dias de hoje é muito importante. Coisa que a Band jamais fez com a Fórmula Indy nesta última década, né? A Indy pode não ser o produto que a Fórmula 1 é, mas com certeza tinha e tem um potencial ainda no Brasil que deve ser melhor explorado. Esperamos que seja em alguma TV por aí. E falando em TV, o último assunto aqui com relação à transmissão da Band, durante toda essa semana que passou, a Band colocou seus comentaristas, o narrador, os repórteres, tudo inserindo nos programas da casa. Estava com o Edu Guedes, estavam nos telejornais, no programa do Neto, no Jogo Aberto. Então, em toda a programação da Rede Bandeirantes, a Fórmula 1 estava presente durante toda a semana. Isso capitaliza o público que não é o fã em específico como nós, mas pega aquela pessoa que tem um pontinho de interesse. Isso que o SBT fez tão bem lá nos anos 90, entre 95 e 97. Vocês viram a live com o Luiz Carlos Azenha, quem não viu tá aqui, ó, é só clicar aqui que vai direto no link. Vocês viram que ele falou, né? O SBT fez a transmissão para o público. O SBT inseriu a Fórmula Indy na programação do SBT. Quem viu aquela época, quem viveu aquela época vai saber que a Fórmula Indy ia pro Gugu, a Fórmula Indy ia pro programa da Eliana nas manhãs, então ia nas novelas, ia em todos os lugares da programação e a Band fez isso com a Fórmula 1. Não vamos falar aqui da corrida, que não é o foco era que de fato essa transmissão que a Fórmula 1 teve hoje pela Rede Bandeirantes era tudo que nós, fãs da Indy fãs, queríamos para nossa categoria tão amada, né? Talvez ali entre 2010 e 2013, nas 4 edições da São Paulo Indy 300, a Band tratou a Indy como foi tratada a Fórmula 1 hoje, né? Mas então, galera, comente aí o que você achou da transmissão da Fórmula 1 e se você tem saudade da Fórmula Indy na Band. A gente espera que a Fórmula Indy vá para uma TV, né? Que seja TV Cultura ou uma outra TV, mas que ofereça qualidade na transmissão. Um abraço, galera. Tem novidade aqui no blog da Indy toda semana, agora com o Indy News. E no domingo que vem a gente tem mais uma live para falar de como foram os testes em Sebring e no Texas.